E aí pessoal, estamos de volta com mais um vídeo do Cloud Talk. Como tem sido a semana? Tem acompanhado aí o Ignite? Pois é, o vídeo de hoje vai falar sobre algumas dessas novidades. Tô compilando, tô estudando um pouco, tô dando uma olhada nas novidades, muita coisa interessante essa semana foi anunciada no Ignite e eu vou selecionar alguns assuntos extremamente interessantes para a gente trazer aqui nos vídeos. O tema de hoje, passwordless. A gente teve um anúncio aí bem interessante, né? Então a gente vai falar um pouco desse anúncio, vamos bater um papo sobre como implementar passwordless no Azure AD, algumas novidades que foram anunciadas em preview juntamente com essa funcionalidade. Bacana, pessoal? Queria lembrar aqui todo mundo, né? Vamos correr o nosso slide. Para quem ainda não conhece o canal e está chegando aqui pela primeira vez, se inscreve. Estamos trabalhando com algumas trilhas aí bem interessantes de identidade, de infraestrutura. Então temos uma playlist só para falar de Azure AD e identidade. Estamos estudando a princípio a parte de Identity Framework, a parte de protocolos, autenticação, mas muita coisa interessante vai vir juntamente com esses vídeos. Todo o tema do vídeo, né, é muito fácil para quem está acompanhando o canal. A gente coloca lá no cloudtalk.com.br. Então toda a explicação, todo o desenvolvimento acontece aqui no vídeo, mas eu coloco um resumão principalmente assim, as URLs de referência. Como é que eu estudo, onde eu vou buscar mais informações. Está lá, cloudtalk.com.br, para a gente ter esse conteúdo, né? E o que a gente teve de anúncio, né? O Alex Timon, né, que é o VP de identidade do time de Program Manager, trouxe duas novidades. A primeira, o passwordless entrou em General Availability. O que significa pra gente? É produção real. Saiu aquele período de preview, o produto amadureceu, todos os pontos que o produto queria alcançar estão lá. Então agora ele é oficialmente GA. E junto com ele anunciou-se no Ignite a funcionalidade do Temporary Access Pass. O que é o Temporary Access Pass? Você já tem lá o teu segundo fator de autenticação, você está usando alguma ferramenta para passwordless, você esqueceu, perdeu o device. Como é que você autentica, principalmente com Conditional Access que vai forçar o MFA? Então, esse temporário Password Access te permite entrar na sua página de administração e cadastrar um novo dispositivo. Imagina, se esqueceu o seu celular, você pega ali o de alguma pessoa próxima, configura o seu segundo fator de autenticação e volta a ter acesso ao ambiente. Então é como se fosse um password temporário, mas não com a função de trocar o teu password, mas te permitir fazer esse cadastro, né? Então essa novidade foi bem interessante, porque principalmente estamos ficando muito dependentes do dispositivo, seja telefone, computador, access keys. A gente vai falar bastante o que eu tenho aqui, ó, eu tenho duas. Para quem não conhece, aqui são chaves da Yubico. Esse vídeo não é patrocinado, então isso aqui é uma escolha pessoal minha. Por que duas? Porque é aquela ideia, né? Uma é backup da outra, né? Então eu chamo a Black Cat a Blue Cat. Quando eu tenho um determinado evento, eu tô com uma. Se eu perder, acontecer alguma coisa, eu sei que eu tenho uma chave backup em casa. Outro equipamento muito comum que eu preciso ter, preciso começar a andar com celulares. Então, cada vez mais o nosso processo de autenticação está dependente desse carinha aqui. Então, a capacidade de perder e esquecer, ela começa a ser um risco, né? Como é que a gente se recupera e consegue ganhar acesso aí novamente, né? E vamos lá, pessoal. A gente está entrando num mundo sem password. O que isso quer dizer para a gente, né? Usar password, usuário e senha, ele já tem se demonstrado muito ineficiente ao longo dos anos. Não é à toa que muitas das organizações já implementaram o conceito do segundo fator de autenticação. Então, o usuário e a senha é aquilo que você sabe, e o segundo fator de autenticação é o que você tem. Só que mesmo nesses modelos, né, a gente ainda está vulnerável, por exemplo, a ataques de password spray. Então, se o cara ficar tentando descobrir lá aos poucos qual é a minha senha, ele vai ser barrado num segundo fator. E ainda assim a minha senha trafega, né? Quando você fala assim, bacana, todos os equipamentos, os diferentes protocolos de autenticação, eles vão criptografar, vão gerar um hash, é o hash que trafega, não é tua senha. Só que ainda assim existe alguma informação. Então, se eu tenho um hash, se eu tenho qualquer informação, de certa forma existe uma forma de você fazer um ataque de força bruta e descobrir essa informação. Então, aonde o passwordless vai ter vantagem, né? É justamente pelo fato de não depender de senha, né? Você vai ter um PIN, e vamos entender muito rapidamente que o PIN não é uma senha. Então, o passwordless ele vai começar a
trazer um ponto de segurança que password e senha, mesmo com um segundo fator de autenticação, não vão trazer, que é a tua senha nunca sair trafegando entre os dois endpoints. E como isso é possível, né? Basicamente aqui a gente vai voltar naquele conceito de PKI, de chave pública e chave privada, né? Então, entender muito bem esse conceito de troca de chave, de assinatura digital, de criptografia, faz parte do processo de passwordless. Então, quando a gente fala assim, cadastrei, por exemplo, essa chave da Yubico, né? O protocolo aqui envolvido é o FIDO2. O que acontece, né? Sempre quando você fala de passwordless, o que trafega é um challenge muitas vezes, é um challenge assinado por um certificado, ou seja, é um conceito de assinatura digital, de criptografia, de certificados que trafegam. Então, quando eu registro, por exemplo, essa minha chave da Yubico, ela gera um par de chaves para cada site ou para cada ambiente ao qual eu faço o cadastro dela. Então, quando eu estou negociando a autenticação com aquele endpoint, eu não estou trafegando meu usuário e senha. É feito um challenge entre esses equipamentos, né? Eu vou criptografar, né? Ou seja, eu gero um par de chaves que fica dentro do meu device, eu mando a minha chave pública para o endpoint, então quando ele vai autenticar, ele manda um challenge. Se eu assino o challenge com a chave privada que corresponde à chave pública que ele tem armazenado, ele sabe que sou eu que estou acessando. Então vejam, meu password não precisa ser digitado. E o PIN, ele nada mais é do que uma forma de destravar o acesso à sua chave privada do dispositivo. Então, ou seja, para cada dispositivo que eu tenho, eu posso ter um PIN diferente. Ou seja, mesmo que a pessoa saiba o PIN, mas não tenha o equipamento, ela não vai conseguir fazer a autenticação. E além das chaves, o que mais eu posso usar como um equipamento de passwordless? Bom, falando aí de Windows 10, podemos usar o Windows Hello for Business. Ele vai trabalhar justamente com esse mesmo conceito. Para os equipamentos e notebooks, por exemplo, como o meu de trabalho, o meu pessoal, ele tem um chip chamado TPM, de Trusted Platform Management. É um chip que fica no hardware, ele serve como um cofre também para os certificados. Então toda vez que você está usando o Windows Hello for Business e o teu equipamento possui a TPM, né, o chip do TPM, você vai guardar os certificados, né, a chave privada dentro desse cofre, né? E aí qualquer tentativa de violação, esse chip vai proteger o acesso ao teu dado. Que outra forma, né? O Microsoft App Authenticator, eu também já consigo utilizar ele num formato de passwordless. Para quem já está usando aí as contas públicas do Outlook ou até mesmo no Azure AD, já viu que a gente tem aquela opção, né, de gera um código, você diz que aquele código você autoriza, ou você recebe um push de autorização. Inclusive, no dispositivo você pode cadastrar, né, várias contas e você pode escolher uma dessas contas, né, isso é hoje ainda uma limitação no Microsoft App. Por exemplo, eu tenho no meu celular pessoal, eu tenho a minha conta corporativa e ela eu marquei para funcionar com passwordless, e eu tenho outras contas, né, eu não posso marcar essas outras contas como autoritativa, né? Isso requer que meu celular seja gerenciado pela corporação, né? Então eu preciso fazer o registro lá no Azure AD, ele é marcado como um dispositivo confiável, e aí eu posso usar ele como um segundo fator de autenticação e também como passwordless. Então vejam que assim, precisa investir numa chave de FIDO2? Não, não precisa investir numa chave de FIDO2. Ela é uma das alternativas que nós temos disponíveis. Posso usar o Microsoft App, posso usar o Windows Hello for Business e existem aí com certeza outros aplicativos no mercado que vão surgir com essa característica. E o que é legal, por exemplo, dessas chaves da Yubico, né, do protocolo FIDO2? Eles têm um cofre, então você não consegue exportar essas chaves, e eles mantêm um contador, porque o cara fala assim, pô, é uma chave USB, essa preta aqui, por exemplo, ela suporta NFC, então eu posso usar no celular, eu posso usar não só no computador. Mas para cada registro que eu faço dessa chave, né, essa aqui que eu vou usar até para autenticação aqui, ela mantém um contador com aquele site. Então, se alguém tentar clonar minha chave, não sabe a posição da negociação. Então, imagina que eu estou me autenticando, estou na posição 20. Alguém tentou clonar, vai resetar o contador e vai começar, por exemplo, na posição 1. Então, na hora de negociar os sites, né, eles sabem em que posição de negociação vocês estão. Então, isso é uma das formas de bloquear. Então, dá uma olhada, né, no protocolo FIDO2 lá do... me esqueci a sigla, não sei o que lá, do Identity, é do pessoal da Alliance. Preciso lembrar de memorizar essas siglas.
Dá uma olhada de como esse protocolo funciona, ele é muito, muito, muito interessante. Vamos dar uma olhada como é que a gente faz essa configuração lá no Azure AD, então? Vamos preparar aqui o nosso Lab. Estou logado aqui no meu tenant do Azure AD. Aonde que eu preciso vir? Primeiro passo, menu Security. Bacana? Então clica aqui no menu de Security. Aqui a gente vai ter métodos de autenticação. Então, Authentication Methods. Vou clicar. E o que eu vou ter de disponível aqui, pessoal? O meu já está configurado, né? Vocês vão ver, eu tenho a opção habilitar o protocolo FIDO2 no Azure AD, usar o Microsoft Authenticator como uma ferramenta de autenticação, o Temporary Access Password, né, que agora entrou em preview, e o Text Message, que também é um preview. Não vamos falar desse cara aqui agora, vamos deixar para outro momento. Então, cliquei aqui no FIDO2, ele abre as opções de configuração aqui embaixo para mim, ó. Então eu vou habilitar ou não vou habilitar o uso desse protocolo. Quais são os usuários que vão poder usar o FIDO2? No meu caso eu deixei para todos os usuários, né? Mas eu poderia selecionar, colocar um grupo, ou colocar os usuários, que limitaria quem pode usar a funcionalidade. Se eu vou permitir o usuário fazer serviço de self-service para o sign-up, né, para poder fazer a configuração da chave, se eu vou forçar a verificação da chave e principalmente aqui embaixo, isso aqui é específico do protocolo FIDO2, né, se eu vou permitir todos os fabricantes. Eu posso, de repente, bloquear um fabricante ou permitir só um fabricante de chaves de FIDO2. E todo fabricante ele tem um guide universal que todas as chaves deles têm que ter, que é esse AA Guide. A gente vai ver no registro de um usuário que eu consigo extrair, e eu deixei lá no cloudtalk.com.br, por exemplo, a URL da FIDO, da FIDO não, da Yubico, com todos os IDs das séries de chaves que eles têm. Então, essa é uma informação universal. Então, eu posso fazer o filtro, por exemplo, eu só quero que o fabricante 1 ou 2 vá trabalhar no meu ambiente, né? Então eu posso forçar a restrição, vou dizer que eu só vou permitir, e aí eu defino aqui quais são os AGIDs que eu quero trabalhar dentro da minha corporação. Aqui no caso não somos patrocinados, né? Então vamos trabalhar com todo mundo. Quem quiser trabalhar no Cloud Talk vai ser bem recebido. Bacana? Vamos aqui, Microsoft Authenticator. Mesma coisa, se eu vou habilitar ou não vou habilitar, quem vai ser utilizado. E aqui eu tenho uma opção nos 3 pontos que eu posso escolher quais são os métodos, né? Se eu vou querer usar o passwordless, se eu vou querer usar o push. Aqui no meu caso eu vou usar qualquer um dos dois. O objetivo nosso é laboratório. Então eu posso fazer um filtro. E o Temporary Access Pass, que eu posso, da mesma forma, habilitar, quem pode utilizar, qual é o tempo de validade desses passwords, né? A gente vai ter isso aqui lá na demo, então eu posso configurar, né, a validade desse password, quanto tempo ele vai durar, e se eu posso marcar ele já por padrão, password de uso único, né? Então eu posso fazer isso aqui como padrão, ou no momento que o administrador gerar a chave para o usuário que pediu, eu posso marcar essa opção lá. Então, por exemplo, eu deixo aqui como no, para a gente ver que a gente tem a opção de marcar isso no pedido do usuário, né? Então, bacana, esse é o papel do administrador. O administrador vai fazer as autorizações e o protocolo está habilitado no tenant. O que o usuário precisa fazer, né? Então, eu deixei aqui um My Account aberto. Então, para quem ainda não conhece, myaccount.microsoft.com é como se fosse o seu dashboard de usuário do Azure AD, o seu desktop. Então, preciso trocar minha senha, preciso fazer configurações de segurança, saber em quais tenants de Azure AD minha conta está vinculada. Esse é o portal. Então, a gente tem o My Apps, tem o My Account, então, vários portais. O portal para fazer autenticação e registro do password self-set reset. Então, é bem interessante. Eu vou vir aqui em Security Info. Então, por exemplo, eu estou logado com o usuário demo aqui, se eu não me engano isso, ó, o pdemo. Esse usuário não tem nenhuma configuração. Eu fiz uma conta inicial para ele. Vejam que ele tem aqui nenhum método de MFA habilitado.
Então, o que eu preciso fazer para ter, por exemplo, uma chave Ubico registrada para esse usuário? Eu preciso, primeiramente, fazer o registro de um MFA. Então, eu vou adicionar aqui um método, vou usar o Microsoft App, vou fazer aqui o setup da conta, vou usar o modo QR Code, eu tenho um celular demo aqui. Eu tentei fazer, por exemplo, o compartilhamento de tela para a gente ver, mas as policies de segurança do Authenticator não deixam a tela ser usada compartilhada, né? Então vai ficar esse furo, mas vamos ver se a gente consegue. Ó, eu praticamente tô naquela opção, ó, contas corporativas ou pessoal, então eu vou escolher conta corporativa, ler um QR Code, vou fazer a leitura do QR Code que está aqui na tela. Bacana, ele identificou. Conta adicionada com êxito. Então, vejam que eu tenho aqui, ó, a conta... Ah, não vai ficar muito bom. Não. Bom, para quem já conhece o Microsoft Authenticator, o que é importante a gente observar? Aqui embaixo, vamos ver se vai dar para ver melhor na tela aqui, ó. Aqui embaixo tem uma opção que ela está escrita assim, ó, configurar a entrada pelo telefone. É aqui que a gente configura depois o passwordless, que você vai habilitar essa opção pro usuário. Eu já tenho nesse celular do meu SQL Admin, né? A gente vai usar ele para essa conta, porque eu já tenho ele cadastrado aqui. Mas bacana, vamos validar o MFA. Ele vai fazer um push pro dispositivo, beleza, eu vou aprovar. Ele deu o OK aqui. Então, muito bacana. Vejam que a gente tem um selinho do MFA aqui. Depois eu vou mostrar a diferença do selinho quando tem o password habilitado. Então, bacana. O MFA está habilitado. Eu posso vir aqui, adicionar. Vejam que eu tenho outras opções. Eu vou escolher Security Key. Vou adicionar aqui. O que é legal, pessoal, dessas chavinhas? Estão vendo que ela tem esse Y aqui, ó? Esse Y é um botão. Esse é um botão de presença. Além de digitar o meu PIN, ele sempre vai perguntar, toque na chave, que isso é uma forma de, mesmo que alguém remoto, vamos dizer, eu esqueci a chave atachada no USB, alguém sabe o meu PIN, entrou remoto na máquina, digitou o meu PIN, se não tiver interação humana com esse botão, ele não dispara o acesso do dispositivo. Então é bem legal isso aqui. Então eu vou colocar a chave na minha porta USB. Ele vai forçar aqui uma autenticação de segundo fator. Eu gosto bastante dos aparelhos celulares que tem digital, porque eu coloco a proteção com a minha digital. Então, tem o PIN por segurança, mas eu sempre vou usar digital. Então, vejam que a ideia é, eu estou sempre destravando um PIN, um acesso local àquele dispositivo. Então, o outro celular é um outro PIN, esse celular é um outro PIN. Então, não adianta a pessoa saber PIN, porque se ela não souber que PIN está vinculado a que dispositivo, não tiver acesso ao dispositivo, ele não acessa. Então, esse é o legal do conceito do passwordless. Não quero me manter logado. Bacana, agora estou autenticado no My Account. Aí vai perguntar que tipo de chave. No caso eu vou usar o modo USB, mas essa chave, a preta, a azulzinha não tem o suporte do NFC. Mas a preta tem. Mas eu vou fazer modo USB. Eu vou dar um next para ele ler a chave aqui. Ó, tá vendo? Ele detectou a chave, eu vou dar um OK. Bacana. Aí eu vou dar um PIN para essa chave. Ele pediu para digitar o PIN again. Opa. Ah, peraí. Acho que ele está pegando... Como essa chave já está numa outra conta, eu já estou com o PIN. Então vai ser... Tá, vamos lá. Eu esqueci. Essa chave já está com o PIN de proteção. Vamos... Vamos usar o PIN para destravar. Eu ia cadastrar um PIN temporário aqui, mas eu esqueci que eu não estou usando a azulzinha. Porque senão eu já tenho que trocar a chave para os próximos laboratórios. Então vamos aqui. Opa. Eu acho que eu travei minha chave.
Não, tá aqui. Beleza. Essa é o ponto. Você sempre tem que lembrar dos pins, né? Você fica digitando o pin de uma chave na outra. Então, bacana. Pin digitado, toquei na chave. Vamos chamar aqui de black. Aqui. Bacana. Chave configurada. Agora, como é que eu posso... Ah, lembra que a gente comentou? Daqui a pouco ele vai sincronizar. Na outra conta eu já tenho isso pronto. Mas aqui, ó, eu consigo ver, na hora que ele sincronizar, o AGID dessa chave, do fabricante, né? Então eu já posso... se eu não quiser achar na documentação e não souber, eu posso vir aqui pegar esse valor, né? Então, bacana. Então a gente viu o registro. Eu vou sair dessa conta do PDEMO. Vou usar a conta do SQL, porque eu já tenho vários setups prontos aqui para agilizar. Eu queria passar com vocês um pouco de exemplo, né? Então vamos pegar a conta do SQL. Então, bacana. A minha conta demo. Vamos dar um next aqui. Eu quero só dar um cancel da chave, que eu quero mostrar essa tela aqui, ó. Escolher outros meios. Existem outras formas de chegar, porque dependendo da tela que você está, você quer autenticar com outras formas, mas o importante, ó, eu posso usar a minha chave da Yubico, eu posso usar o Microsoft App, que eu já tenho configurado, que eu fiz aquele entrada pelo telefone, sim, registrei o mobile, fiz o passo a passo, ou usando o meu password, que vai disparar o MFA se eu tiver, por exemplo, uma Conditional Access ou um Security Default habilitado. Então, nesse caso aqui, ó, eu vou autenticar usando a chave. Então, o que ele faz? Ó, ele vai pedir a PIN e o touch na Security Key. Então, na hora que eu tocar, ele vai autenticar. Como a gente já viu uma autenticação baseada em FIDO2, eu vou cancelar, escolher um outro formato, app. Então, ó, ele vai disparar. Vamos ver se a gente vai conseguir ver, ó. Tá vendo que aqui embaixo a resolução não está muito boa, mas tem 3 quadros com números. Eu tenho que bater, deu 31 na tela, 31 aprovar. Passo a minha digital, autenticado. Então, ou seja, usando o Microsoft App, eu não precisei digitar a minha senha, bastou eu fazer esse processo de push. Então, posso vir aqui, por exemplo, no Security Info. Olha aqui que legal. Eu tenho os dois dispositivos. Ó. Um está para só MFA e o outro está com a entrada do telefone, que foi esse telefone que eu utilizei aqui, além da Security Key. E aí, na hora que eu abaixo a Security Key, eu já tenho a informação até do AGID que eu usei para autenticar. Então vejam como é muito simples a gente administrar isso no Azure AD. Você habilita o fator, seja o FIDO2, seja o Microsoft App, você diz quais são os usuários que vão poder utilizar e você transfere para o usuário, né, essa configuração no My Accounts para ele poder fazer o setup. Então, se o usuário quer usar uma chave FIDO2 de qualquer fornecedor, você pode deixar o cara escolher, o cara pode usar o telefone celular dele. Existem várias integrações, e aí a discussão ela fica muito ampla de trazer o Windows Hello for Business, principalmente para integração com on-premises, né? Então, pô, já consigo usar o Bico para autenticação na máquina no Windows 10, FIDO2, né? Como é que isso fica num modelo de Hybrid Domain Join, de quando eu tenho máquina Azure AD Join ou Hybrid Domain Join, usando o meu ambiente on-premise? Então, essa discussão ela vai bem longe. Então é bem interessante. Veja que o mundo de password, de proteção, está cada vez mais rico de funcionalidades, né? Então, bacana, pessoal. Vamos lá. Bacana. Perdi tudo isso aqui, né? Pô, percebam que eu tenho uma Security Key, eu tenho 2 celulares para fazer um MFA, fui pro churrascão da galera, mas não levei ninguém. Dei um caô aí, deixei todo mundo em casa. Ligaram na emergência, preciso acessar. E agora? O que o administrador pode fazer por mim? Ele pode vir aqui na minha conta, em Authentication Methods. Aqui a gente tem 2 experiências, né? Então, muitos de vocês talvez vão ver essa experiência aqui, ó. Vão ver se eu tenho algum telefone, alguma coisa cadastrada como segundo fator de autenticação. Clica aqui em cima para fazer o switch para nova experiência. E ó, a gente vai ter aqui, ó, eu já tive uma experiência de temporary access que eu já fiz um uso, e ele sabe que eu tenho as minhas chaves aqui.
Então, vamos fazer o seguinte, ó. Vamos deletar esse cara. E eu vou adicionar um novo temporary access. Então, vou aqui em adicionar um novo método. Eu vou dizer que é um temporary access. Vou dizer que vai ter validade de 1 hora e uso único. Ou seja, a partir do momento que ele usar o password, ele volta naquele status que a gente visualizou. Então, qual que é a ideia aqui? Esse temporary access pass é como se fosse um password já com o segundo fator de autenticação. Então, se alguma coisa forçar o meu segundo fator, essa senha ela vai ser suficiente para eu entrar lá no Security Info, né? Tem até o URL direta para eles, tá vendo? Ele até recomenda aqui, ó, o URL no Security Info. Vamos forçar o logoff aqui. Vamos até fazer uma coisa legal. Vamos salvar esse cara. Vamos abrir um Notepad. Vamos guardar a URL. Vamos colocar o meu password. Bacana. Ele está válido, tem 1 hora. Ele vai aparecer aqui, ó. Expira hoje até às 7 alguma coisa. Bacana. Vamos forçar o MFA nesse meu usuário para a gente ver o password. Porque eu estava com uma conditional access, a gente viu em alguns dos vídeos, mas eu não quero forçar pela conditional access. Eu quero forçar o usuário, vou dar um enforce, porque aí funciona para qualquer coisa que ele for autenticar. Então, o que eu fiz aqui? Ó? Eu coloquei para SQL admin o MFA como enforced. Então, qualquer coisa que ele autenticar, ele vai ter que passar pelo segundo fator de autenticação. Vamos fechar essa tela aqui, vamos abrir mais uma em private. Bacana, vamos lá. Vou até pegar, que já vai direto para o Security Info. Isso aqui já é um atalho. É a mesma tela lá do My Account. Então eu vou colocar... Opa. Tá aqui. Vamos copiar, fazer uma cola aqui do login. Bacana. Eu vou colocar a minha senha. Se eu não me engano é essa aqui. Não. Senha desse usuário, acho que eu já sei. Tanto costume com passwordless. Bacana, vai. Eu não vou lembrar a senha desse usuário, eu tinha isso anotado em algum lugar, mas olha que interessante, vai abrir pra gente quando eu não lembrar mais a senha, ou, por exemplo, eu fosse forçado para um MFA. Eu posso usar Security Key, eu posso usar o app, posso usar a senha que eu não lembro mais, de tanto usar passwordless, e ó, o que habilitou para mim aqui, ó? Usar um password temporário. Então, na hora que eu clicar nesse password temporário, ele vai autenticar para mim sem forçar a minha conta de MFA. Então, essa é a grande ideia. Queria ter lembrado do meu password, eu achei que era o password da chave. Bacana, então vamos lá. E agora eu poderia, por exemplo, adicionar um novo método, pegar o celular de alguém, abaixar o Microsoft App e fazer o MFA tradicional. Então vejam que eu consigo manipular as minhas informações de MFA. Bacana, pessoal. Então acho que essas são as grandes novidades que a gente tem aí pensando no mundo de passwordless. Então agora passwordless está em General Availability, podemos usar Windows Hello for Business, podemos usar Fido 2, Microsoft App, então são muitas opções interessantes. Tentem incentivar e trabalhar isso dentro das comunidades e organizações de vocês, porque cada vez mais a gente vai sair do mundo de password mais segundo fator para passwordless. Essa é a evolução desse pilar de identidade. Passamos pela demo.
Então, queria agradecer mais uma vez aí a presença de vocês. Não esquece, se inscreve no canal, ativa a notificação, dá um joinha lá no cloudtalk.com.br, deixa o seu feedback, porque ele é muito interessante para nós. Bacana, pessoal? Queria mais uma vez agradecer. Até o próximo vídeo. Obrigado.